Eu tenho recebido alguns e-mails, muitos inclusive, de gente sugerindo temas aqui para o nosso Insight. E um desses temas que são bastante recorrentes são pessoas me dizendo mais ou menos assim: olha, Flávio, eu queria saber um pouco melhor em relação à tua caminhada, tua experiência, o momento em que você pode enxergar a sua vida e dizer houve um antes e um depois. Eu era assim, depois fiquei assado, eu me iluminei naquele ponto. E sempre quando esse tipo de sugestão chega e eu respondo todas as mensagens que chegam, eu agradeço, porque eu acho muito legal quando alguém se disponibiliza a escrever, a sugerir, a opinar, isso é muito bom. Mas eu explico que não houve esse ponto para mim. Eu não tenho uma história para contar assim, olha, eu era assim, depois eu fiquei assado, eu sou um ex isso, eu sou um ex aquilo. Eu vivi uma vida errônea e num determinado momento uma luz se acendeu no meu caminho e tudo mudou. Porque desde que eu me entendo por gente, desde que eu me lembro, as minhas primeiras memórias, as minhas primeiras lembranças, eu entendo que, claro, condicionado àquele tempo, aos meus limites mentais, meus limites etários, enfim. Mas eu sempre tive essa chama, essa percepção de que a vida não é só casar, crescer, se multiplicar, ganhar dinheiro e morrer. Eu me lembro que eu caminhava na rua, meu filho vai fazer 10 anos agora, e eu, por isso, tenho me lembrado muito de quando eu tinha 10 anos, eu fico tentando resgatar aqueles pensamentos, como é que eu pensava. E eu me lembro claramente, hoje de manhã ainda eu estava pensando nisso, de quando eu caminhava pelas ruas, com a idade dele mais ou menos, 9, 10 anos, e eu me lembro que eu olhava as pessoas, eu olhava tudo aquilo à minha volta e me batia uma sensação de que aquilo não era tudo e de que eu vivia uma espécie de ilusão. Eu caminhava no meio de miragens e eu queria descobrir o que estava por trás daquilo. Eu não sei se era exatamente com esses contornos que o pensamento vinha, mas aquilo me impulsionava a olhar para o céu de uma maneira diferente, a olhar para as pessoas de uma maneira diferente. Até os meus sonhos. Quando eu era, até os meus 9 anos, eu era louco por futebol, São Paulino fanático. Queria ser jogador de futebol, fui chamado para ser profissional 2 vezes, jogava super bem na escola e tal. Depois, com 9, 10 anos, que é a idade do meu filho, isso foi morrendo em mim. E aí começou o sonho da aviação. Com 12 anos eu comecei a frequentar aeroclubes, no caso o Aeroclube de São Paulo. Fiz muitos amigos, comecei a voar. Naquela idade, aprendi a voar, eu tinha 13 anos e já sabia pilotar o aviãozinho. Aí mais tarde eu fiz os cursos para piloto de avião, de helicóptero, mas acabei não levando adiante, não segui esse caminho, como outros amigos acabaram depois seguindo. Porque antes, por volta dos 16, um pouco antes, até 12 anos, começou a paixão pelo rádio. Eu ouvia as rádios e nunca sonhei em trabalhar no rádio, mas aquilo me alimentava a imaginação. Eu ficava imaginando o que os locutores faziam quando a música estava tocando e tal. E aí surgiu a oportunidade, aos 16 anos, de ir trabalhar numa rádio em São Paulo. Aí a minha carreira começou, eu fui para um monte de rádio depois, trabalhei em grande parte das rádios da capital de São Paulo. Com 19 anos eu já estava na rádio que era a mais ouvida de São Paulo naquele tempo, que era naquela época a Jovem Pan. Quando estava começando a rede Jovem Pan, e aliás a Pan tem uma história comigo, até hoje eu trabalho ainda, presto serviços, gravo para a Jovem Pan de Porto Alegre. Mas enfim, eu estou te contando isso para te explicar que eu sempre tive minha vida funcional, eu sempre fiz as minhas coisas, tenho a minha caminhada, não é que eu ficava olhando para o céu e imaginando o que havia por trás daquilo, mas isso era pano de fundo para as minhas escolhas, para as minhas decisões, para as minhas percepções, e foi me encaminhando, eu sempre soube. Sempre, estando no rádio, estando envolvido na aviação, amando o futebol, mas eu sempre soube que o meu caminho estava conectado com essa percepção. Sempre foi claro para mim, sempre. Quem me conhece há muito tempo sabe disso. Sempre foi muito claro que eu, em algum momento, alinharia a minha caminhada funcional, profissional, com aquilo que já era presente, constante dentro de mim, e eu acho que esses vídeos, o blog, os livros, não deixam de ser cada vez oportunidades maiores para que assim seja. Esse ano tem muita coisa legal para acontecer. Eu estou planejando um DVD com uma coletânea de insights
e vai estar disponível no meu blog, vai estar à venda, enfim. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, mas tem muita coisa legal acontecendo, outras que eu ainda não posso te falar, mas em breve acontecerão. Mas por que eu estou te contando tudo isso? Não só para satisfazer aqueles que de repente me escrevem com alguma curiosidade, mas para dizer também que quanto mais eu vejo que as coisas vão acontecendo, quanto mais eu me entrego a essa caminhada, quanto mais aquele pequeno insight que existia na minha infância, na minha adolescência e que cresce com o tempo, se adensa dentro de mim, mais eu percebo que as grandes verdades, as grandes descobertas, os grandes insights, a grande iluminação que a gente pode conquistar está presente na simplicidade. A grande luz que pode iluminar o nosso caminho está tão clara na nossa vida, é tão presente que a gente às vezes não quer ver. E a gente busca caminhos complicados, a gente busca discursos enrolados, a gente busca barganhas com céus e terra, com Deus e com o mundo, a gente se nega a acreditar que tudo é tão simples, a gente se nega a acreditar que basta amar. Eu preciso de uma religião, eu preciso de um discurso, eu preciso de um livro, eu preciso de um versículo bíblico, eu preciso de uma série de coisas. Como tem gente que às vezes me cobra e fala, Flávio, você fala tal coisa, eu identifiquei isso que você falou, que está na Bíblia, então você deve colocar ali o versículo tal. Vem cá, não é isso que eu estou aqui, eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para falar da simplicidade, para promover dentro de cada um, assim como em mim isso acontece todos os dias, afinal de contas eu sou exatamente igual a você, a consciência de nós mesmos, a consciência da vida, a consciência do mundo, a consciência do outro, a consciência do amor. Eu repito em praticamente todos os vídeos, eu já escrevi sobre isso, está no meu próximo livro, sobre uma verdade extremamente simples, que na realidade todas as nossas experiências têm como finalidade nos fazer aprender a amar. A força mais poderosa da vida, do mundo, é o amor. Que se tornou tão banal essa palavra. Amor virou animações mal feitas do YouTube, bregas com musiquinha de fundo tocando, se tornou novela, se tornou romance açucarado. E ficou até meio feio falar de amor. Quem fala de amor são religiosos, estereotipados, religiosos contaminados com a sua própria sede de poder ou anestesiados com a sua própria autoadulação. E aí a gente vai perdendo o significado, diluindo a verdade, o poder, a força do que é de fato amar. Deus é amor. Outro dia eu recebi um e-mail ontem de um rapaz homossexual e extremamente achatado, como muitos se sentem, triste, perdido. Aliás, eu recebo às vezes mensagens assim. E ele falava, olha, eu já sofri uma série de sequelas pelo fato de estar numa igreja evangélica e vivi celibatário durante um tempo, mas eu me apaixonei agora, e o que eu faço? Eu estou mal. Eu dizia para ele, esquece tudo que te dizem. Lembre-se que Deus é amor. E que ninguém é pior do que ninguém pela simples escolha sexual ou por qualquer outra razão. Não tem ninguém pior ou melhor do que ninguém. Cabe a cada um de nós somente amar. Ele me perguntava, será que eu caibo assim, homossexual, no cristianismo? E eu respondi, não. Você não cabe assim no cristianismo. Um homossexual não cabe no cristianismo. Um homossexual não cabe na igreja evangélica. Assim como qualquer pecador, qualquer gente sabe, tem consciência do seu problema. Eu não estou dizendo, vinculando necessariamente o homossexualismo com o pecado. Eu estou me incluindo. Todos nós somos seres contraditórios, todos nós temos os nossos dilemas, as nossas questões, criadas por nós muitas vezes. Isso não cabe no cristianismo, assim como isso não cabe em nenhuma religião, mas isso cabe em Cristo. Cabe sim, isso cabe na fé, isso cabe no amor. E por que não esse caminho? Porque a gente precisa complicar tanto, porque a gente precisa do aval e do respaldo de homens que se colocam com batinas e com ternos e gravatas e que apontam o dedo e dizem, você precisa da minha absolvição, da minha cobertura, do meu poder, da minha mediação. É um exemplo, mas existem outros que talvez não estejam tão vinculados à religião, mas que nos colocam em caminhos tão complicados, que faz com que a gente se desgaste tanto e não pare para pensar na simplicidade da vida, aquele que ama, aquele que vive em amor,
aquele que tem consciência de si e do próximo, ainda que caia, que tropece, que erre, que se engane. Esse vive em paz, esse vive feliz e esse está, como todos nós estamos, num processo de crescimento, de aprendizado, de experiências, de aprender a amar. É sobre isso, só isso, simples assim, que eu quero falar com você hoje aqui no Insight. Não entrei necessariamente num tema específico, mas eu queria que você ficasse com isso, que você pensasse nessa simplicidade que a gente tantas vezes obstrui por tantas complicações, por tantos pensamentos, por tantos desvios, que nós mesmos entulhamos na nossa alma e pela nossa incapacidade de nos aquietarmos, acabamos nos perdendo, nos desviando de nós mesmos, deixando de olhar aqui para dentro e desaprendendo na simplicidade, no acolhimento, na inclusão, na percepção do próximo, no coração aberto, na gratidão. E esse é o sentido de viver, esse é o sentido da vida. E é assim que cada um de nós nos encontramos, nos acolhemos e nos reconhecemos. Um grande beijo para você. Muito obrigado. O meu livro está à disposição, o link é aqui na descrição do vídeo. Me escreve, meu e-mail é esse que está aparecendo aqui no vídeo e eu fico muito feliz. Eu tenho recebido cada vez mais e-mails, mais manifestações, tenho respondido a todo mundo e estou extremamente grato a você e a todos que participam comigo aqui do Insight. Até a próxima.